E nós chamamos então agora a Renata Madonna para nos brindar com um pouco da experiência dela. Então, com vocês, a Renata. Muito obrigada. Bom dia a todos. Como o Daniel me apresentou, sou a Renata Madonna. Vocês esperaram alguém loira, mas não. Tá uma morena aqui. Bom, queria agradecer à CMP, né, por essa boa oportunidade para vir falar aqui para vocês da nossa experiência que a gente está tendo aqui em gestão de mudanças na Vivo. Então, vamos começar. Qual é o nosso contexto lá na Vivo? Então, a gente está desenvolvendo um projeto que está utilizando a metodologia ágil. O que consiste esse projeto, né? Ele é um projeto, a gente está implantando um sistema de vendas que ele vai desde que o vendedor, no momento que o vendedor aborda o cliente, até o momento que o cliente assina essa proposta. Então, o sistema consiste aí na implantação de um sistema de vendas para a força comercial. Isso impacta mais de 6.000 colaboradores que estão espalhados por todo o Brasil, para vocês verem a dimensão desse projeto, né? E na equipe do projeto, desenvolvendo o sistema, a gente tem 150 colaboradores e parceiros envolvidos, então é muita gente. E a gente, por estar utilizando a metodologia ágil, esse projeto está dividido em duas grandes fases, em duas grandes stages. A primeira stage é dividida em 5 releases, que aqui na metodologia ágil a gente chama de sprints, né? A cada sprint a gente tem um incremento no sistema e assim, na R1 o meu vendedor já consegue usar ele, mas na R2 ele tem novas funcionalidades que melhoram o sistema até chegar no final da R5 e ele ter algo robusto. Mas logo na primeira entrega ele já consegue utilizar o sistema. Hoje, na Vivo, a gente já implantou a R1, a R2 e a R3, e a gente está trabalhando para implantar a R4. E aí, gente? Opa. Bom, diante desse contexto que eu apresentei para vocês, como a gente de gestão de mudança está atuando, né? É algo novo, implantar projeto com a metodologia Agile. Isso é muito novo. Na Vivo é o primeiro de implantação de sistemas com metodologia Agile. Então, de fato, é um desafio. Mas o que eu tenho para dizer aqui para vocês é que não existe mágica. Não existe receita, uma receitinha de bolo que eu possa dar para vocês. De fato, a gente está vivendo experiências, estamos acertando, estamos errando. E aí, o importante desse fórum aqui é passar isso para vocês. No que a gente está acertando, no que a gente está errando, para quando vocês forem gerenciar alguma mudança, vocês possam utilizar isso como experiência. Então, a gente vai começar. Eu vou mostrar aqui para vocês? Eu vou passar todos os pilares da gestão de mudança, e eu vou falando sempre o desafio que a gente está enfrentando lá na Vivo e como a gente está atuando para lidar com esse desafio. Então, falando do primeiro pilar, que é a gestão de stakeholders. Qual que é o nosso desafio? São mais de 6.000 colaboradores impactados e eles são impactados por releases. Então, não quer dizer que na primeira release eu já tenho 6.000 colaboradores impactados. Isso vai sendo incremental. Então, aqui eu começo com um público, por exemplo, de força comercial. Depois, quem é impactado na R2 é a força comercial, mais o atendimento, meu call center, e assim vai. Então, aqui, como a gente está atuando? A gente está mapeando a cada uma das releases, a gente está mapeando qual é esse público-alvo, quem é impactado, e aí a gente também aplica a pesquisa para saber, para ter feedbacks rápidos de como está sendo essa mudança para eles. Então, a gente aplica pesquisa na R1, na R2, a gente aplica essa pesquisa novamente, tanto para o público da R1 quanto do público R2. Isso traz para a gente muito insumo para trabalhar em ações futuras, que é o que a gente mostra aqui. Aqui eu trouxe um exemplo das ferramentas que a gente utiliza. Então, a pesquisa, ela traz o nível de conhecimento do colaborador em relação ao projeto, o nível de engajamento, também traz o nível de disposição de mudança dele,
as dificuldades que ele está sofrendo para a implantação, as preocupações e recomendações desse colaborador, as lições aprendidas o que ele aprendeu com a primeira implantação, com a segunda implantação, e aí todos esses resultados, eles servem para a gente fazer o plano de ação. Então o plano de ação fica muito rico e a gente consegue ir incrementando, né, melhorias a cada implementação, a cada release. Falando do ponto de comunicação, como já apresentado aqui pelo Fabiano, pela Beth também, comunicação é importante. E com a metodologia ágil, no ambiente ágil, isso tem que ser mais frequente. Mas como comunicar sem sobrecarregar o colaborador? Porque também informação demais, ele não vai ler nada. Então, como a gente está fazendo? A gente faz comunicações empacotadas, direcionadas para cada público. Então, eu faço o plano de comunicação para a minha força comercial, faço o meu plano de comunicação para o meu call center, bem empacotadinho, bem direcionado para que não sobrecarregue. E também a gente usa a ferramenta do Workplace. Não sei se vocês já viram, se vocês usam no trabalho. É igual o Facebook, na verdade é uma ferramenta do Facebook, que é uma ferramenta que é rápido, a pessoa está vindo para o trabalho, ela está ali no cafezinho, ela dá uma olhadinha, não sobrecarrega, enquanto gestão de mudança a gente consegue pegar esses indicadores muito fácil, a gente consegue ver quantos likes tivemos, quantos comentários, o que está sendo bom e o que está sendo ruim. Então, de fato, essa ferramenta é uma aliada para os ambientes ágeis. Aqui é a carinha do Workplace, né? Então, aqui, igualzinho, aqui a gente tem os grupos, aqui é a página onde você publica várias coisas, e aqui tem alguns detalhes. Essa aqui, em específico, foi uma comemoração de implantação de release, então a cada release a gente faz uma comemoração e a gente tenta diversificar. Então, a gente já fez piquenique, a gente já tirou todo mundo do prédio e foi para um parque. Essa aqui é uma ação voluntariada. Então, a gente tenta, de fato, diversificar para engajar essas pessoas, para que elas continuem trabalhando com o mesmo gás em todas as releases. Falando de impacto organizacional. Qual que é nosso desafio em relação ao impacto organizacional? As mudanças de escopo são frequentes, porque na metodologia já eu tenho aquela coisa, né? Não deu certo por esse caminho, vamos por outro, não tem problema errar, mas vamos tentando acertar. Então, é muito flexível, você acaba indo por vários caminhos. Só que, como gestão de mudança, eu tenho que entender qual é esse impacto, acompanhar esse impacto, para a gente é uma loucura. E aí, o que a gente faz para conseguir enfrentar esse desafio? Primeiro que a equipe ficou grande, justamente para eu conseguir acompanhar todas essas mudanças. A gente coloca gente de gestão de mudanças participando de todas as celebrações, dos momentos que existem na metodologia ágil. Então, eu tenho gestão de mudança participando das dailies, participando das histórias, participando do grooming, eles participam de tudo. E aí, como a gente está dividido lá, porque tem várias frentes andando. Então, eu tenho a frente de impactos, que é R3, tenho 2 pessoas. Na frente de impactos, R4, eu tenho mais 2 pessoas. Em sustentação, eu tenho 6 pessoas, sendo que uma é focada em indicadores. E aí, na frente cross, que a gente chama de frente cross, de stakeholders, comunicação e treinamento, eu tenho 3 pessoas focadas. Então, de fato, é um número muito grande de pessoas de gestão de mudanças atuando em um projeto só. Isso devido à metodologia ágil, porque começam a ter atividades em paralelo, enfim. Então, esse incremento em colaboradores é importante. Além disso, a gente tem muito o apoio do nosso sponsor. A gente tem 2 vezes por semana reunião com ele para definir alguns pontos, para tomada de decisão. Isso não é comum lá na Vivo, né? O sponsor ter 2 vezes por semana um horário com a equipe de projeto, então isso é um diferencial. E também, a gente tem a execução de pilotos antes da implantação da release para identificar pontos de melhorias e já antecipar e ter feedbacks mais rápidos, né? Esse é um grande ganho nosso ali, de fazer o piloto. Aqui foi o primeiro piloto que a gente fez, a gente reuniu
toda a equipe da Força Comercial queria participar, a gente queria ter a visão do usuário final em relação ao projeto, e aí a gente trouxe os sponsors também para engajá-los e para mostrar a importância do projeto. E aí aqui é a sala que cabem 20 pessoas e eles ficam nessa sala por duas semanas, testando e fazendo simulações do sistema para antecipar as melhorias. Em relação a treinamento, é um desafio e tanto. Por quê? A gente tem entre uma release e outra 3 meses. A entrega, quando o sistema é implantado, a gente tem pouquíssimo tempo para treinar essas pessoas e dar o go live e de fato implantar. Muitas vezes já aconteceu da gente ter que implantar e depois treinar. Isso não é uma boa prática, mas foi o que a gente conseguiu diante do que a gente tinha. Mas o que a gente fez questão de garantir? O material de treinamento. Então, assim, podemos dar go live, porém ela tem que ter pelo menos algum insumo, algum material para que ela possa consultar caso seja necessário. Além disso, os treinamentos são principalmente à distância. Por quê? São espalhados pelo Brasil todo. Então, de 3 em 3 meses eu não consigo fazer cursos presenciais, isso fica muito caro. Então, são à distância, mas eles reclamam. Nas pesquisas que a gente tem, nas pesquisas que a gente faz de 3 em 3 meses, eles falam que não é suficiente, que é muito distante para o público para aprender algo que está mudando de 3 em 3 meses somente virtual. Então, o que a gente faz? A gente faz o reforço de conhecimento com os agentes da mudança. Então, a gente formou algumas pessoas chaves no Brasil todo e elas são ponto focal para tirar dúvida. Então, aquela coisa assim, o treinamento virtual é muito ruim, mas você tem um ponto focal ali, você tem um agente da mudança que sabe de tudo e que pode te ajudar na disseminação do conhecimento. Além disso, o que funcionou também bastante foi sessão de streaming para reforço do conhecimento. O que são essas sessões de streaming? A gente tem o parceiro lá na Vivo, que é o Terra. Ele traz as câmeras, traz todos os equipamentos. E aí a gente forma uma mesa redonda. Como se fosse aqui, a gente coloca o PO, a gente coloca o instrutor, a gente coloca a pessoa de negócio, a gente coloca as pessoas de TI, tudo numa mesa. E aí a gente passa, o Terra começa a gravar essa sessão, e aí a gente navega no sistema, faz algo bem básico para ele, das mudanças, mostrando as mudanças, das novas funcionalidades, e aí já abre para perguntas. Nesse momento, quando a gente abre para perguntas, é de fato onde é rico, porque são muitas as perguntas, são muitas as dúvidas, e o fato de ter alguém gravando, de ser transmitido ao vivo, isso traz uma proximidade, então eles gostam dessa abordagem. E também o fato de ter várias pessoas do negócio faz com que a interação seja mais fácil, as respostas sejam mais assertivas, e isso aqui a gente consegue fazer a cada 2 semanas para tirar as dúvidas das pessoas e fazer com que elas tenham o conhecimento para atuar na ferramenta. Também a gente faz turmas de reciclagens, então a gente abre turmas de reciclagem, sala virtual, e deixa para quem quiser se inscrever, que se inscreva. Então, estou sentindo dificuldade, preciso desse reforço, eu vou lá e me inscrevo, não é obrigatório. Além disso, a gente está gravando muitos tutoriais rápidos, de curta duração, e aí a gente publica no Workplace, publica no WhatsApp, publica no portal de vendas deles. Como eles são vendedores, eles têm que ter algo muito fácil na mão, então o WhatsApp é uma coisa que funciona para eles como forma de receber esses vídeos. Então a gente manda esses vídeos, eles veem esses vídeos, que é rapidinho, e já conseguem atuar também. E, por último, a utilização da base de conhecimento na ferramenta. Então, na ferramenta que está sendo desenvolvida, a gente tem lá um campo de busca, você vai lá, coloca o tema que você está com dúvida e ele já traz para você um artigo, já traz um comunicado que explique sua dúvida. O fato de estar na ferramenta, o vendedor não perde tempo indo para outro lugar, saindo, voltando, então isso facilita e estimula eles a usarem, porque de fato é difícil. A gente faz material, com toda a dedicação, mas é difícil incentivá-los a ler.
Aqui é a carinha do nosso streaming. Aqui é uma pena que eu só tenho essa foto mostrando, focando nela, mas normalmente foca a mesa inteira. E o legal é que o Terra, ele vai colocando a tela do sistema, foca na pessoa, a tela do sistema, foca a pessoa. Então, ele consegue ver as duas coisas de uma maneira interativa. E por último, a sustentação. Qual que é o nosso desafio na sustentação? Como é incremental, né? Eu implemento uma funcionalidade, depois eu implemento outra, eu não consigo desligar meu sistema antigo, eu tenho que manter ele até que eu percorra todas as releases. Então, de fato, o desafio é esse, lidar com os dois sistemas. Porque se eu tenho o velho, por que eu vou usar o novo? Então, o que a gente está fazendo? Adequando essa estratégia de desligue dos sistemas. A gente está vendo qual que é o escopo que eu já implantei e como eu faço para desligar só esse escopo. É difícil. Às vezes tenho até que fazer desenvolvimento sistêmico no antigo para desligar. Mas essa foi a forma que a gente achou para, de fato, desligar e incentivar. Exatamente. Se a gente não desliga, ele não faz. E aí a gente chega ao ponto de fazer desenvolvimento sistêmico no antigo para conseguir desligar a parte que a gente precisa. A gente faz um acompanhamento dos indicadores do sistema novo a ferro e fogo. Então, a gente acompanha todo mundo que está fazendo a venda no sistema novo, no sistema antigo. Quem faz venda no sistema antigo e que é indevida, a gente chama indevida porque ele poderia fazer no novo, a gente passa para os executivos para eles tomarem alguma providência. Além disso, a gente tem um suporte via Chatter. O que é o Chatter? Na ferramenta também tem lá um grupo e ele consegue colocar as perguntas no grupo. E a gente tem uma equipe de 9 pessoas para responder esse grupo, para dar atenção para a minha força de vendas. Esse número aqui a gente quer diminuir utilizando o chatbot. O chatbot é o assistente virtual que ele também tira dúvidas, como o Bia, do Bradesco, enfim. Então, a nossa ideia é diminuir esse número para que todo o suporte de dúvidas seja feita via chatbot. Então, a gente está no processo de transferir daqui para cá as dúvidas, também educando eles a procurarem as dúvidas no chatbot. E por último, o roadshow para reforço das mudanças, né? Então, a gente, como é o Brasil inteiro, tem muita gente, a gente percorre todas as regionais para falar um pouquinho do sistema, a gente faz um dia de tira dúvidas na região, enfim, para reforçar essa mudança e também tornar algo mais próximo. Como a gente está aqui em São Paulo, tudo acontece em São Paulo, de fato, a tendência é a gente dar atenção mais para a região de São Paulo. Então, por isso a gente faz esse roadshow, vai uma pessoa da nossa equipe fazendo eventos nas outras regionais. Bom, aqui é o nosso sistema, o exemplo do chatbot. Então, tem a tela do sistema, fica só essa bolinha aqui no sistema, daí ele tem dúvida, ele clica aqui, já abre o chatbot, o assistente virtual. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês, compartilhar um pouquinho das experiências, das lições aprendidas, e o que fica é isso, que a gente tem que ter flexibilidade aí para lidar com essas novidades, precisa adaptar as metodologias, adaptar todas as ferramentas para lidar com esse ambiente ágil. Obrigada.